O governo federal suspendeu o cronograma de implementação do novo ensino médio. A decisão já foi publicada no Diário Oficial da União. A portaria publicada no Diário Oficial da União suspendeu por 60 dias os prazos que estavam em curso para que o novo ensino médio fosse implementado e tinham sido determinados em junho de 2021. O documento justifica a suspensão após ter concluído uma consulta pública para avaliar e reestruturar a política, aberta no dia 8 de março, que ainda deve durar mais 2 meses e que pode ser prorrogada. A medida atende o que tem sido uma reivindicação de especialistas e entidades estudantis. O ministro da Educação, Camilo Santana, adiantou em entrevista para jornalistas que a pasta reconheceu a falta de um diálogo aprofundado sobre a implementação do modelo e também da falta de coordenação do próprio Ministério da Educação, principalmente em um dos períodos mais difíceis que a pandemia provocou no Brasil. Além disso, para o Ministério, faltou uma orientação adequada na formação dos professores e uma adaptação na infraestrutura das escolas para que pudessem aplicar o novo modelo de ensino. O novo ensino médio, no modelo que está em vigência, estabelecia parte de disciplinas iguais para todos os estudantes do Brasil e outras que os próprios alunos pudessem escolher as áreas em que desejassem se aprofundar. O cronograma previa a implementação do modelo para alunos do 2º ano do ensino médio neste ano de 2023. Como o ano letivo já começou, a suspensão do cronograma não provoca nenhuma alteração imediata para as escolas que já tenham se adaptado. E mesmo com a decisão, o presidente Lula afirmou que não deve revogar o novo ensino médio. Apenas a portaria agora vai suspender esse modelo por 60 dias. De acordo com o presidente, o prazo é justamente para analisar o formato adotado e também discutir o modelo com a sociedade. Pedro Bonenberger. Elias, nessa quinta-feira, o presidente Lula teve um café com jornalistas e respondeu diversas questões, entre elas a situação do novo ensino médio, esse projeto que foi suspenso nessa semana por 60 dias pelo Ministério da Educação. Lula disse o seguinte, que a ideia do governo não é revogar essa proposta, mas, na verdade, discutir melhor com a sociedade civil, com estudantes, professores, empresários do meio educacional e tentar trazer melhorias, né, para essa proposta que tanto foi criticada nesses últimos anos. É uma proposta que foi aprovada ainda no governo de Michel Temer, depois do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele fez uma medida provisória sobre esse assunto, depois foi aprovada pelo parlamento e aí sim entrou em vigor aqui no país. No entanto, esse entrou em vigor acaba que não mudou tanta coisa na prática. A gente teve muitos problemas na implementação desse novo ensino médio. Para a gente começar a entender essa história, vamos explicar o que é esse tal novo ensino médio. Bom, basicamente é um modelo obrigatório a ser seguido tanto em escolas públicas do país como nas privadas para os alunos do ensino médio, 1º, 2º e 3º anos de ensino médio. Ele basicamente define um aumento de carga horária antes de 800 horas por ano para 1.000 horas por ano. E aí esses alunos eles têm 4 caminhos que eles podem escolher para ter matérias um pouco mais especializadas, mais específicas dentro desses nichos. São esses nichos, aqueles 4 nichos basicamente, inclusive, que a gente tem no Enem. Nicho de linguagens, ciências sociais, ciências da natureza e, por último, matemática. Então vamos supor que um aluno queira fazer medicina, né? Ali no ensino médio já está cogitando essa possibilidade. Então ele vai escolher um caminho talvez pelas ciências da natureza, onde ele vai ter mais contato com biologia e com áreas que têm mais relação com o caminho profissional dele. No caso de um aluno de engenharia, por exemplo, pode escolher o caminho da matemática, então estudando um pouco mais as áreas da matemática, né, para se especializar e ter isso um pouco mais à frente. Quais são os principais problemas? Isso tudo foi implementado, Elias, sem nenhum tipo de investimento, sem nenhum tipo de discussão com a sociedade civil e sem nenhum tipo de profissionalização dos professores para esse novo ensino médio. Basicamente isso foi jogado para que os profissionais fossem, tivessem essas aulas, né, dessem essas aulas, ministrassem essas aulas sem passarem por nenhum tipo de acompanhamento. Não houve uma discussão
quando esse ensino médio foi anunciado, ele não foi discutido antes com a sociedade, foi uma medida provisória, então já começa errado aí. É uma coisa que vai ser obrigatória para todas as escolas do país, sem nenhum investimento. Então, imagina a disparidade entre uma escola particular, entre uma escola pública, que já é grande, ela se acentua ainda mais nesses novos casos. Não houve investimento de material, nem nada do tipo. E, além disso, os professores que não estavam adaptados a essa realidade foram jogados para se virarem e darem essas aulas nesse novo modelo que ninguém sabia como é que isso ia acontecer. Resultado, esse modelo desagrada tanto estudantes, como professores, como empresários do setor da educação e por isso agora essa suspensão do Ministério da Educação. A ideia é que esse projeto seja rediscutido aqui no Brasil. Lula disse então que a ideia não é revogar, no entanto já há uma pressão tanto da CNTE, que é basicamente a Confederação dos Trabalhadores de Educação, também dos sindicatos, né, de estudantes, de trabalhadores do setor, de empresas do setor também, do setor privado, para que haja uma revogação dessa proposta e que haja a discussão de um novo modelo para o ensino médio aqui no país. Fato é que a proposta que está em vigor, ou estava até a suspensão, não agrada a ninguém. O que a gente precisa, Elias, é de uma nova rediscussão para o ensino médio, para a educação pública como um todo. Inclusive, talvez isso seja muito importante, a gente ter de volta aquele Fórum Nacional de Educação, que foi encerrado em 2016 e que faz muita falta nas discussões aqui do país.